Boa palestra. Gratidão. Primeiro, muito boa tarde a todos. Tô até com a cola aqui, porque para falar de samba, para falar de música, a gente se empolga fácil, né? Ainda mais um tema como esse na área de artes. Mas eu queria primeiro parabenizar toda a organização do evento, cumprimentar meus colegas de mesa, né? E agradecer por poder estar aqui participando de um evento tão memorável, principalmente depois que a gente vê o quanto é histórico estar presente num lugar desse, falando e resgatando o patrimônio. Eu não tenho dúvida que daqui a muito tempo estarão falando disso. Eu vou na minha colinha aqui para eu não passar, porque se deixar eu vou embora. Tem um negócio no samba que chama resenha, e não tem hora para acabar, geralmente. Então, gente, só para fazer um resumo aqui do que eu vou falar, eu acho que eu vou fugir um pouquinho da ideia de música dos meus colegas aqui. Eu vou falar um pouco dos territórios negros na cidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho de como esses territórios se formaram. A gente vai falar um pouco do crescimento da população negra na cidade de São Paulo. Por fim, a gente vai fazer um link disso com as comunidades de samba, que são esse movimento dos anos 90, relativamente novo aí, de um modo de fazer samba na cidade de São Paulo. E depois a gente faz um link disso com a ideia de racismo estrutural do Silvio Almeida. Bom, então vamos lá. Antes de passar para o próximo, eu queria falar que lá no pós-abolição, que é onde a gente começa, São Paulo não era essa grande cidade que a gente conhece hoje. Era uma vila industrial do setor cafeeiro, coordenada pelos barões do café. No final do século XIX, início do século XX, a industrialização, especialmente decorrente desse desenvolvimento, fizeram da cidade um fenômeno de crescimento econômico na América Latina. A abolição se deu no momento de alta do setor cafeeiro, mas ao invés de absorver a mão de obra existente, iniciou-se um processo de exclusão dos negros e negras do mercado de trabalho. E uma ideia de progresso, bem entre aspas, que atrairia para o país os europeus, em especial na cidade os italianos, para dar conta dos mercados que existiam. Muito parecido com o que aconteceu com os caboclos aqui nessa região, né? Em 1893, os imigrantes já constituíam 80% da mão de obra que se ocupava nas atividades de manufatura artesanal na cidade. Nesse período, os negros moravam em cortiços e porões localizados no centro da cidade, já que as pessoas que ali viviam buscaram outros bairros para constituir. Eles abandonaram o centro da cidade e os negros recém-libertos foram ocupar esse lugar. A cidade avança e, para isso, revitaliza o seu centro. E aí tem a primeira debandada. Eles expulsam os negros. Pode passar o próximo slide, por favor? Pode passar? Isso aqui é para falar de São Paulo, né? Para quem não é de lá, quando a gente está lá é muito fácil falar da geografia da cidade. Mas ali tem um mapa da geografia inteira. E esse ponto laranja é o centro da cidade, que era onde os negros estavam no primeiro momento. Essas são as regiões que foram ocupadas logo após essa primeira expulsão. Os negros partiram para Bela Vista, que é o que a gente tem, que a gente chama hoje de único quilombo urbano que a gente tem dentro da cidade. A gente tem ali a Liberdade, que hoje é um bairro japonês, na cidade de São Paulo. E a gente tem ali a Barra Funda, que é um terceiro território, que hoje também é considerado um bairro novo, mas a gente vai ver isso aí no entorno. Então, os negros ocupam essa parte da Baixada do Glicério. O Bexiga se consolida como esse quilombo urbano e muitos negros que chegam no interior dividem a Barra Funda com o proletariado italiano. Assim se deu até a década de 30, o centro retomado pelos brancos, nos bairros nobres também, e os territórios negros nas primeiras periferias. Então, até a década de 30, São Paulo ainda não era essa grande cidade, estava em crescimento, mas essa era a primeira ideia de periferia que a gente tem da cidade. Eram territórios tidos como negros. Se a gente levantar jornais da época, havia uma crítica muito grande em relação ao povo que ocupava esse lugar, praticamente colocando-os como selvagem dentro de uma cidade que se modernizava. Na década de 30, a gente tem um marco. Vem uma nova fase de modernização da cidade. Eles alargam as ruas no governo do Pires do Rio, que vai de 26 até 30, e tinha como engenheiro Prestes Maia. Criou um plano de avenidas que visava permitir a locomoção mais veloz dos veículos na cidade, reduzir congestionamentos na área central, abrindo saída para as marginais, lá Tietê e Pinheiros. Pode passar, por favor, o próximo slide? A cidade cria uma nova característica. Então, aqueles primeiros territórios,
os negros são novamente retirados da Bela Vista, da Barra Funda e ali do centro. Eles se afastam novamente agora para esse segundo espaço, que inclui Casa Verde, Sacomã, mas essa é a imagem da cidade que a gente tem. A nova ocupação nesses primeiros bairros e os negros saindo para outros bairros. O governo abre áreas para mais longe do centro e dos primeiros territórios negros. Áreas sem infraestrutura, mas terrenos individuais, já que antes as moradias negras eram primordialmente coletivas em cortiços. Agora os negros eram incentivados a adquirir essas terras e morar mais longe do centro, sairiam dali e poderiam construir as casas ali no estilo mais europeu, com sala, com chegada de todo mundo aí. Pode passar para o próximo? Então essa era a ideia. Para a gente dar uma olhada no crescimento da população negra na cidade de São Paulo, a partir de dados do IBGE, na década de 40, o município de São Paulo tinha uma população de 1.326.000, mais ou menos, habitantes. 8,20% eram declarados como negros e pardos. Em 50, declarados não, né? Classificados nessa época. Em 50, essa população já era de 2.198.000. E 10,23% dessa população já eram declaradas como negros e pardos. Nesse período, a população da capital cresceu 65% e a população negra cresceu 106%. Nos anos 60, o censo não foi dividido por município, então a gente não consegue ter uma contextualização do crescimento dos negros na cidade de São Paulo propriamente dita. Mas no estado, a gente tem o dobro do crescimento da população negra em detrimento da população geral da cidade. Bela Vista, Barra Funda, que eram territórios populacionalmente mais ocupados pelos negros, lá nos anos 80 já deixam de ser. 22,33% nos anos 80 é a população negra da cidade. Os primeiros territórios negros contam com 15% e 13%. Isso confirma para nós essa questão dessa periferização. Conforme São Paulo vai crescendo, os negros vão sendo jogados para as margens aí da cidade. Nos anos 2000, a população negra e parda aumenta para 30% e depois, em 2010, já são 37%. Pode passar para o próximo. Aqui a gente tem uma ideia desse número. Essa primeira coluna, ela traz bairros que são caracteristicamente bairros periféricos da cidade de São Paulo. Coincidentemente, todo o percentual da população negra, seja nos anos 2000, seja no ano de 2010, eles estão muito acima da média da cidade. Então, os bairros com pouca infraestrutura, com pouco saneamento básico, com pouco acesso à saúde, à cultura, a lazer, eles têm esse retrospecto da população negra ali presente. Daí a gente pula para 2023, senão a gente não vai conseguir chegar. E aí a gente vai dar uma olhada no mapa da desigualdade. Pode passar o próximo? E aqui a gente tem dois quadros. Um quadro é das novas periferias, que são mais distantes, a gente vai ver daqui a pouco. E, novamente, a gente tem aqui alguns índices que a gente tira, né? Pretos e pardos, domicílios em favela, violência racial, idade média para morrer. Aqui, a gente tem os bairros que foram territórios negros em outros momentos. Então, a gente vai ver que Barra Funda já tem um número muito menor do que a média da cidade. E números de violência racial e etc. muito menores. Eu fiz algumas análises aqui desses dois quadros e é bem interessante. Primeiro, os bairros mais afastados do centro têm um contingente significativamente maior de negros e pardos do que a média da cidade. Os primeiros territórios negros da cidade contabilizam um contingente muito menor do que os antigos. A quantidade de domicílios em favela nos territórios periféricos, em que o contingente negro é maior que a média da cidade, chega a ser 3 vezes a média da cidade. Há uma exceção para 4 distritos aqui, que vai ter um índice de moradia ruim. Mas esses distritos, se vocês forem ver, eles têm um número de média de negros muito maior do que a média desses bairros antigos. Eles estão ali entre 32% e 34%, enquanto os outros estão bem longe da média da cidade, que é de 37%. Vamos na fé que o tempo vai dar. A violência intensa nesses territórios é medida pelo índice de violência racial. Os antigos territórios mostram grande hostilidade para negros com altos índices. Esses crimes aqui, gente, são crimes de injúria racial
e racismo propriamente dito. Então, não tem violência do Estado de forma direta. É muito interessante porque nos distritos mais pobres, esse índice é baixo, demonstrando que não há uma hostilidade com os negros nesses territórios. Enquanto que nos bairros que já foram os primeiros territórios negros e resistem, Bela Vista é o reduto da escola de samba Vai-Vai, que ainda passa por uma transição hoje, em razão disso. Barra Funda é da primeira escola de samba da cidade, que é o Camisa Verde e Branco. Eles têm um índice alto de violência. E, por fim, a idade de morte para os atuais territórios negros é de 63 anos, ou seja, 7,29 anos a menos do que a média na tabela 2. Se a gente pegar os distritos mais brancos e os mais negros, essa diferença chega a 10 anos. É um número bem impressionante para uma cidade no tempo atual. 4 minutos, vamos lá. Assim, nos anos 90, surgem os primeiros agrupamentos de trabalhadores e artistas que tentam resgatar essa relação com o território e dar continuidade à parte do papel que antes era cumprido pelas escolas de samba. Porque nos anos 60, as escolas de samba elas passam por uma transformação, começa o espetáculo do carnaval e muito do que elas realizavam junto à comunidade deixa de ser realizado. E aí, nos anos 90, isso começa a ser resgatado por alguns grupos de trabalhadores na periferia. Pode passar para o próximo. Esse é um dado das comunidades de samba que a gente tem, é um mapeamento que foi feito pelo Movimento Paulistano de Comunidade de Samba, de 30 trabalhos que estão majoritariamente nas periferias da cidade. Com a maioria das comunidades localizadas em distritos periféricos, demonstram que o samba acompanha a continuidade da expansão urbana nas áreas distantes do centro antigo. O próximo slide, por favor. Aqui a gente vê o panorama por inteiro. Então, naquele primeiro triângulo ali meio estranho, a gente tem aquele primeiro território negro, no final do pós-abolição, ali até os anos 30. O segundo representa os anos 30 até o início ali, né, das primeiras alterações nas escolas de samba, e esses pontos azuis é onde as comunidades de samba estão situadas. Vocês vão ver que elas estão muito nos extremos da cidade, onde praticamente a gente não tem aí a presença do poder público de uma forma direta. Cogita-se que as comunidades de samba elas continuam ou substituem essas ações. Entendemos que esses trabalhos eles podem representar uma continuidade do estabelecimento e ressignificação dos territórios negros pelos sambistas, que desafiam o espaço urbano pelas práticas e discursos de contrafinalidades e ação de sociabilidade que antes estiveram ligados ao carnaval por meio das escolas de samba. Por fim, vale destacar que, ao nos debruçarmos sobre a complexa teia de relações sociais que define a metrópole de São Paulo, somos confrontados com uma realidade inegável. A periferização dos territórios negros da cidade é a persistência do racismo em suas múltiplas facetas. Desde o racismo institucional e estrutural, moldando não apenas o tecido urbano, mas as vidas que nele se entrelaçam. A partir das ideias de Silvio Almeida, podemos observar como o racismo permeia tanto as relações interpessoais dentro desses grupos, quanto as interações desses grupos com as estruturas de poder. A história de São Paulo, marcada pela exploração da mão de obra escrava e por um processo de periferização, não relegou a população negra a espaços marginais por acaso. Pelo contrário, essa é uma configuração espacial, é um resultado direto de um sistema que favorece um grupo, perpetuando a desigualdade social que atinge não só, mas diretamente a população negra. Por favor, a última imagem. Isso daqui é uma imagem de 2 estátuas de São Paulo. Essa daqui é uma mulher que se chama Deolinda. Ela é a criadora da primeira escola de samba da cidade, uma escola de samba que se chama Lava Pés. Uma mulher negra que na década de 30 criou uma escola de samba, era uma mulher de terreiro, era quitandeira, era ativista do movimento negro independente e tem todo um simbolismo na cidade. Ela tem uma estátua na Liberdade, que é um bairro tipicamente japonês, por uma série de questões que aconteceram no tempo. Essa imagem tem exatamente 1,70 m de altura. E foi feita agora. Ela tem 4 anos. 4 anos tem essa estátua.
Essa é a estátua do Borba Gato, que ficou famosa porque colocaram fogo nela recentemente. Essa é a estátua de um homem branco, bandeirante, assassino, que comprou a liberdade por meio do ouro que ele encontrou em Minas Gerais. Essa estátua tem 10 metros de altura e 20 toneladas. E está situada de costas para a periferia, na frente de um bairro de Santo Amaro, que é um bairro que divide ali as duas áreas, e de frente, empunhando uma arma. E não se discute isso na cidade. Esse é o racismo expressado em simbologias dentro da cidade de São Paulo. Não tenho dúvida que a gente lida com isso em uma série de lugares, mas a gente precisa falar sobre isso, porque se a gente não falar, passa batido. Então, quero deixar aqui uma última mensagem, que é crucial reconhecer que a resistência da população negra, que se manifesta não apenas na manutenção das práticas culturais, mas também na reivindicação de espaços e na ressignificação de territórios, no samba praticado pelas comunidades de samba, é uma forma de resistência a esse processo. Que a resiliência e a criatividade da população negra, no meu caso, exemplificada pelo samba, nos inspirem nas nossas ações e pesquisas, guiando-nos em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Certinho, hein?